Tenho medo da morte. Você se identificou com essa afirmativa? Você não está sozinho. De um modo geral, o ser humano teme a morte, com intensidades diferentes. Alguns temem um pouco menos, outros temem muito, a ponto de ser paralisante, impactante na vivência, a ponto de deixar de viver a vida só se preocupando com a morte. E eu vim falar disso nesse vídeo para você. Vou começar com uma reflexão. Você fala sobre a morte? Você conversa com alguém sobre a sua morte, sobre a morte de uma outra pessoa? Você vive a vida lembrando que você é finito? Algumas pessoas vivenciam a vida lembrando o tempo todo dessa finitude. Isso não é bom. Mas também viver a vida esquecendo completamente que somos finitos e que a única certeza que a gente tem na vida é que um dia a gente vai morrer, isso também não é bom. Nesse vídeo eu venho fazer esse convite para você observar como está a sua percepção em relação à morte. Porque hoje vivemos essa morte interdita. A gente não fala sobre a morte. Se eu chegar na minha casa e comentar de repente com minha mãe, com meu marido, olha, quando eu morrer vai acontecer isso, todo mundo vai para de falar sobre isso, não devemos falar sobre isso. Mas nem sempre foi assim. Houve um período, houve um tempo, séculos atrás, de que se falava da morte, se preparava para a morte. Depois, a morte temida passou a ser a nossa própria morte e também a morte do outro. E não é incomum aparecer, tanto no meu consultório como aqui no canal, pessoas relatando que essa preocupação com a morte está impactando no meu dia a dia. Por isso eu resolvi fazer esse vídeo, porque quando a gente está se preocupando com a morte, a gente acaba por não viver a vida. Como parar então? Como interromper essa preocupação com a morte? Essa é a grande questão. Você primeiro deve tentar entender quais são os seus temores. Por que você está tendo tanto medo de que isso aconteça com você ou de que isso aconteça com um membro querido da sua família? O que está acontecendo na sua cabeça que esse medo da morte passa a ser algo assim aterrorizante no seu dia a dia? É importante você ter esse reconhecimento. Outro ponto é você observar dentro do modelo cognitivo, evento, pensamento, sentimento e comportamento, como tem sido a sua vivência com esse pensamento automático, esse pensamento que pipoca na sua cabeça temeroso em relação à morte. Vamos pensar o seguinte, de repente diante de um evento, eu vou fazer uma viagem, vem um pensamento automático, eu posso acidentar? Esse pensamento não vem sozinho, ele vem acompanhado de segundo. Diante desse acidente, eu vou morrer, a minha família vai morrer, e a gente caminha para um terceiro. Eu vou chegar, já me vejo lá no velório, e caminha para um quarto, já até quinto, sexto, sétimo pensamento, já chegando em casa, completamente desamparado e sem aquela pessoa que eu tanto amo. Instalou-se o grande terror. E é aqui que a gente vai começar o nosso trabalho. Interrompa essa cadeia de pensamento. Isso é uma cadeia catastrófica, historinhas que você inventou na sua cabeça e que na verdade nada aconteceu. O pensamento inicial, o pensamento automático, eu posso sofrer um acidente, minha filha pode morrer, algo pode acontecer, esse você não tem como interromper. Mas a cadeia seguinte você consegue. Esse primeiro pensamento por si só, ele já causa uma ansiedade tremenda. A partir do momento que você vai construindo a cadeia e vai aumentando a gravidade e vai ficando cada vez mais insuportável a vivência que você está pondo na sua cabeça, fica mais difícil. Primeiro passo é esse, stop. Interrompa essa cadeia de pensamentos para que você tenha apenas que lidar com esse primeiro, que já causa ansiedade, mas causa uma ansiedade
bem menos do que toda a restante que você está construindo. O segundo passo desse exercício é então olhar para a realidade. Pare de observar o seu pensamento, porque nem tudo que a gente pensa é verdadeiro. O nosso pensamento ele vem enraizado dos nossos temores. Mas qual que é a realidade? Hoje eu estou ainda preparando para viajar. Quantas vezes eu já fiz essa viagem, vai e volta? Tantas vezes eu tive medo de que algo acontecesse e no final nada aconteceu. Talvez você tenha até certeza, talvez você tivesse até certeza de que aquilo iria acontecer. Aí você vai, depois volta e você apaga a sua experiência positiva de que nada deu certo. Vá lembrando, nada deu errado do jeito que você pensou. Então vá lembrando das suas experiências anteriores, vá acumulando essas experiências aí como algo positivo para te ajudar das outras vezes que esses pensamentos surgirem. São experiências anteriores que comprovaram que você estava pensando de maneira inadequada. Um outro ponto importante, vamos pensar. A primeira pergunta que eu fiz foi exatamente se você também compartilha desse medo. O que é o medo? Ou melhor, qual o contrário do medo? O contrário do medo, algumas pessoas pensam que é a coragem, mas não é. Coragem é não ter medo. O contrário do medo é acreditar, é ter fé. O que faz com que uma pessoa que tem medo de viajar, que acha que vai morrer, de repente, o que faz com que essa pessoa entre no carro e vá? É ela acreditar que pode dar tudo certo. Porque se ela acreditar mesmo que não vai dar certo, ela entra em pânico total e não entra dentro do carro. Então ela pode acreditar que vai dar certo. E o acreditar que vai dar certo, você vai fazer uso das experiências anteriores, de todos os momentos que você temia e que você tinha certeza que aquilo ali não iria dar certo, e que no final aconteceu tudo bem. Compreendeu? Com isso dá para você começar a trabalhar esse seu medo da morte. Um outro ponto importantíssimo, vamos viver. Vamos aproveitar o nosso momento, aproveitar a nossa vida, fazer com que os contatos com que as pessoas que a gente ame sejam muito bons. Porque da vida a gente só leva a vida que se leva. E quem não vive a vida plenamente acaba temendo pela morte. Viva a sua vida, usufrua do que você tem hoje. Porque hoje eu sei o que está me acontecendo. Amanhã, tantas outras coisas podem acontecer, como que eu vou saber? Um abraço!